É importante as pessoas saberem. E eu quero tratar com você quais são os motivos das causas desse vitimismo, né? Que vem sobre a pessoa, que vem sobre o homem, vem sobre a mulher. Quais são os motivos de você muitas vezes entrar nesse sentimento de vitimismo? Talvez você aí olha para a sua vida e tem dito, pastor, tenho sido vítima, eu tenho passado por lutas e dificuldade por causa de fulano, por causa de Beltrano. Aí muitas vezes as pessoas dizem que são vítimas dos seus sofrimentos por causa dos seus pais, por causa dos seus filhos, por causa do seu companheiro, da sua companheira. E o vitimismo, essa doença que vem da alma, é uma doença da alma. Ser vítima por um motivo de injustiça, é natural a gente ser vítima, pessoas foram injustas com a gente, prejudicou, atuou de forma desleal conosco. Existe, claro que existe, mas porém, não é porque as injustiças social, familiar, econômica, religiosa nos acometem, amados, que nós devemos ficar nesse sentimento de vitimismo, que é um sentimento de ansiedade, preocupação, raiva de quem foi vítima de alguma coisa ou de alguém. Então, o vitimismo é um sentimento de uma ansiedade extrema, ou seja, pessoas que sofrem de muita ansiedade, né? Elas acabam entrando nesse sentimento de vitimismo também, porque gera preocupação e muitas das vezes a raiva, porque foi vítima de alguma coisa ou de alguém. Então a tendência é obsessiva da pessoa, muitas das vezes na questão psicológica, ela começa a ficar obsessiva nisso. Ela começa a se fazer de vítima de tudo, começa a ser viciante, né? De forma psicológica, para você entender, o vitimismo é uma tendência obsessiva. Tudo as pessoas procuram uma vítima. Então, temos que tomar cuidado, você que está me acompanhando, para que não entre nesse caminho obscuro, que para muitos, amados, leva à depressão. Leva à depressão, leva ao isolamento, leva ao distanciamento social. E isso pode causar muitos sofrimentos decorrentes do vitimismo. Então, a pessoa começa a se tornar bipolar. Uma hora está bem, uma hora não está bem, uma hora ela está de uma forma, se comportando de um jeito, de outra hora comportando-se de outro jeito. Então isso é um risco muito grande, né? E eu quero então chamar você para juntos destrincharmos esse texto sagrado aqui, ó. Como eu te disse, aqui na palavra de Deus, tem um homem de Deus, um homem fantástico, um homem de uma fé sobrenatural, de uma espiritualidade, olha, acima do seu tempo. E o próprio texto bíblico diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou, parou de chover, orou de novo, voltou a chover. Era um homem que tinha a atenção do céu sobre ele. Era um homem que tinha uma vida cotidiana com Deus intensa. E mesmo assim, com toda esta vida de intensidade com Deus, mesmo tendo essa vida intensa com o Senhor, é importante notar que mesmo assim, ele acabou deixando esse sentimento psicológico de ser vítima. Eu estou sendo vítima, eu estou sendo acometido de muita injustiça, só eu passo por isso, só eu estou sofrendo por isso, só eu estou sentindo isso. Então a pessoa pensa que a vida dela, né, se resume nesse sentimento de vitimismo, e isso é um perigo, meu querido. Então eu quero convidar você agora a entender esse sentimento de vitimismo, tá? E que ocorre com qualquer pessoa, comigo, com você,
Isso nós não estamos isentos. Como eu te disse, um dos grandes homens de Deus, ele sofreu de vitimismo e Deus teve que abrir os olhos dele a tempo para não se perder. Porque o vitimismo leva você, amados, do meio qual você vive, isso pode te levar à destruição. À destruição. Então, te convidar agora a mergulharmos no texto sagrado aqui, no primeiro livro dos reis de Israel. Estamos falando de Elias. Então, pegue a palavra de Deus aí. Quando Elias ele foge de Jezabel. Como eu te disse, o vitimismo ele é um sentimento de ansiedade. Você tem que entender isso. A ansiedade excessiva, ela vai te causar o vitimismo. Foi o que aconteceu com Elias. Estava tão apreensivo com aquele combate com Jezabel, com aquela luta que ele estava travando. E muitas vezes é assim também, você está naquela intensidade, não é? Ai meu Deus, eu vou vencer, ai meu Deus, eu vou conquistar. E você fica nessa ansiedade obsessiva também, preocupação e raiva são sintomas que podem levar você ao vitimismo. Então, quero que você reflita junto comigo nisso. O vitimismo, ele é um sentimento de ansiedade. Então, toda pessoa que começa a entrar nessa obsessividade de vítima, se faz de vítima, como eu te disse, talvez você esteja passando por isso e não está isento, qualquer pessoa pode passar. E como isso ocorre? E quando detectar isso? Como detectar que eu estou agora com esse sentimento de vitimismo na minha pele, na minha vida? Como o próprio Elias. Tá bom? A Helena Maria, a Marciene estão entrando aí. Vamos ficar junto aí, minha gente. Vai compartilhando. Estamos hoje tratando sobre o vitimismo. Esse sentimento que neutraliza a vida de pessoas e impede o agir de Deus. Impede a ação de Deus e te neutraliza. Estou falando aqui do caso de Elias. E como acontece, você que está chegando agora, como acontece de você se tornar uma pessoa que começa a se ver como vítima, né? E Elias, nesse sentimento de ansiedade, é o primeiro sintoma, é a ansiedade excessiva. A ansiedade começa a entrar em seu coração, começa a entrar em você, você fica ansioso e ansiosa por algo, querendo ver o resultado, como Elias queria ver o resultado da conversão de Israel, da mudança do coração do povo, de toda aquela batalha que ele teve no Monte Carmelo com os profetas de Jezabel. Então aquilo gerou uma ansiedade e uma preocupação em Elias muito profunda. Então o vitimismo ele decorre daí. Se você pegar o dicionário Aurélio e ver, vitimismo ele é um sentimento de ansiedade obsessiva, pessoa que está vivendo intensamente, ansioso e ansiosa e preocupado e preocupada. Ou está passando por raiva, alguém que lhe causou alguma raiva, te fez algum dano, né? Te causou alguma coisa, alguém fez alguma coisa para você, então o vitimismo, a porta para ele entrar é isso, a ansiedade, a preocupação e raiva. Era o caso de Elias, era o quê? Não era raiva. O caso de Elias foi ansiedade e preocupação. Ele sendo um homem de Deus, um homem poderoso, fervoroso, como eu te disse, que isso pode ocorrer na vida de qualquer um, esse sentimento. A intensidade que ele estava daquele combate, daquele confronto, para ver o resultado, para ver Deus fazer a coisa acontecer, e a preocupação que estava dentro dele, levou ele a fugir de Jezabel, quando Jezabel disse para ele, olha, amanhã, a essa hora, vou te matar. Ele temeu, diz a Bíblia. O sentimento de medo tomou conta do seu coração e aí a ansiedade, a adrenalina sobe, né? Porque você, quando está em risco, passando por alguma angústia, algum temor, alguma preocupação, a adrenalina sobe, a ansiedade também, você fica ansioso, preocupado, e agora o que é que eu vou fazer? E Elias, preocupado também aqui no capítulo 19, Elias fica preocupado com esta ameaça, que Jezabel disse, eu vou te matar, então a adrenalina dele
vai, porque já estava alta, né? O nível de adrenalina no corpo de Elias já estava alto desde o combate do Carmelo. A adrenalina ali, a ansiedade já estava ali dentro dele, já em um alto nível. Então olha só o perigo da ansiedade. Por isso que Jesus disse, não estejais ansiosos por coisa alguma. Não estejais preocupados com coisa alguma, porque isso vai te fazer um ser humano que tem esse sentimento de vitimismo, da qual Deus não aprova, do qual Deus não se agrada, porque você começa a se diminuir, você começa a se reduzir de uma forma muito sequencial, muito rápida, você começa a se ver como inferiorizado, você começa a se ver como desprezado, você começa a se ver como zero à esquerda. Tudo que é negativo você começa a trazer para a sua vida com esse sentimento de vitimismo, né? E aí Elias, naquela intensidade de ansiedade, preocupação, porque aqui no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, acompanhe, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, olha a ansiedade e a preocupação pode levar você a um sentimento de vitimismo. É muito preocupante, amados. Você tem que saber controlar isso e eu vou te ensinar aqui como você controlar esse sentimento e como vencer isso. Vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo de número 2. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, ela ameaçando Elias, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles, porque Elias tinha matado os profetas de Baal, vencido aquela batalha, e quando Jezabel descobre através de Acabe, ela diz, eu vou amanhã fazer a mesma coisa que você fez. E olha agora no verso 3. E Elias teve medo. Amados, ansiedade. Você sabe que a pessoa, quanto mais medo ela está, mais ansioso e ansiosa ela fica. O medo é uma porta para a ansiedade. E fugiu para salvar a sua vida, preocupação. Agora Elias está tomado, olha só, de um sentimento de medo, devido a toda aquela ansiedade, agora ele também está cheio de ansiedade, e agora preocupado. Com o quê? Com a própria vida. E não só com a vida dele, mas com a vida do companheiro dele, do servo que estava com ele. O que ele fez? Ele pega o servo dele, deixa-o em Berseba, olha só. E para fugir, Elias vai a Berseba de Judá, Elias, e deixou o seu servo. Olha só esse sentimento de ansiedade e preocupação, a pessoa começa a querer se isolar. Olha como é que vai entrando o vitimismo na vida da pessoa. Ela não percebe que toda aquela angústia, toda a guerra, toda a luta que você está travando, todos os problemas que você está enfrentando, isso vai causando ansiedade. Você tem que dosar esse nível de ansiedade, aprender a controlar. Jesus nos ensinou dizendo, lançando sobre ele, em Jesus, toda a nossa ansiedade, confiança em Deus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então você tem que confiar em Deus. Em um momento a ansiedade estava tão fervorosa dentro de Elias, ele já vinha, como eu te disse, desde o Carmelo, daquela guerra, daquele confronto que ele estava travando com os profetas de Baal, já vinha naquela ansiedade decorrente dali, e agora Jezabel o ameaça, então a ansiedade aumenta mais ainda. Ele está num nível de ansiedade muito excessiva, e aí ele não consegue controlar essa ansiedade e fica preocupado, e agora eu vou morrer. Jezabel vai querer me matar e também o meu servo, o meu companheiro, o meu ajudador está comigo, vai morrer. Olha, fica aqui em Berseba. Ele abre mão do seu discípulo, ele abre mão do seu companheiro de fé e diz, fica aqui, porque
Eu vou entrar deserto adentro agora, ou seja, vou me isolar. No versículo de número 3 diz, e 4, e entrou no deserto a caminho de um dia. Deserto, amado, é lugar ermo, lugar solitário. Olha o vitimismo entrando nele, ele sem perceber. Como eu te disse, o vitimismo, ele é o sentimento que vem através da ansiedade, da preocupação. Então ele está nesse sentimento e o vitimismo já está começando a entrar nele de maneira tal que Elias agora se isola. Toda pessoa que se faz de vítima, ela tem por característica o isolamento. Ela tem por característica se afastar de todo mundo. Ah, não vou me envolver com fulano, porque senão já sabe. Não vou ficar com Beltrano, porque senão vai me acontecer isso. Toda pessoa que carrega na sua alma o sentimento de vitimismo, ela gosta de se isolar. Ela gosta de ficar isolado. Se fazendo de coitado e se fazendo de coitada. Ah, ninguém me ama. Se esqueceram de mim. Ah, eu não sou tão bom. E aí começa a desanimar. Começa a ficar desanimado. Olha, Elias, sem perceber, amados. É forte. Elias, sem perceber, um homem de Deus, um homem com vida com Deus. Por isso que eu estou te dizendo. Isso acontece com homens e mulheres de Deus. Por causa da ansiedade intensa, não saber controlar esse momento de ansiedade, de intensidade que toma conta da alma da pessoa, a preocupação agora, Jezabel vai me matar, Jezabel vai acabar com a minha vida, ele se afasta e aí o vitimismo já começa a dominar a alma dele, ele sem perceber, Elias está se tornando um ser humano totalmente frágil na sua alma e abrindo portas para que o vitimismo tome conta dele. Ele agora vai começar a se fazer de vítima, Elias. E aí, ele caminha um caminho de um dia de isolamento para o deserto, fica ali só, se coloca debaixo de um zimbro, de um pé de zimbro, e deseja a sua morte. Olha só, ele vai dizer aqui, no capítulo de número 19 do primeiro livro dos Reis, Elias chega e diz, basta. Já basta, Senhor, já tive o bastante. Tira a minha vida. Ah, eu não mereço viver. Ó, sintoma dos vitimismos aparecendo. Olha os sintomas dessa emoção psicológica tomando conta da alma de Elias. O vitimismo já está começando a se apresentar. Já basta, chega, não sou melhor do que meus pais. Tira a minha vida, Senhor, quero morrer. Prefiro morrer. Olha, amados, o nível de estresse, de ansiedade, de preocupação pode te começar a levar para caminhos da qual Deus não projetou para você. Te levar para caminhos de vitimismo, de isolamento, de distanciamento do propósito de Deus, de afastamento do que Deus realmente tem para você. E você vai se afastando, você vai se isolando, você vai se fazendo de vítima. Eu não mereço viver, eu não sou melhor do que meus pais, eu não sou melhor do que ninguém. Você começa até mesmo a desvalorizar o potencial que Deus colocou dentro de você. Elias estava com potencial, amados. Elias orou, caiu fogo dos céus. Elias orou, parou de chover. Orou e voltou a chover de novo, mas agora por uma ansiedade, uma preocupação que tomou conta do ser dele, ele entra agora no sentimento de vitimismo. Ah, não sou melhor do que meus pais. Ele chega debaixo de um zimbro, ele está desanimado, ele perdeu o seu ânimo, como diz aqui, tire a minha vida, já basta. Orou pedindo a morte. Ele orou pedindo a morte, diz o texto, e chegou a um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante.
estou cansado, estou já desanimado. E aí, diz o texto aqui, que ele começa com esses sintomas agora. Ele começa a dizer: tira a minha vida, Senhor. Não sou melhor do que meus pais. E ele deitou-se debaixo da árvore e dormiu. Cansado. Deitou-se. E muitas vezes não é assim, queridos. Você que está me acompanhando, não é assim que você muitas vezes se sente vítima agora? Ah, me esforcei tanto, fiz tanto, corri tanto, fiz tanta coisa e olha só o resultado. Ah, meu Deus, as pessoas não veem o meu esforço, as pessoas não reconhecem o que eu faço, as pessoas não veem todo o meu esforço. Eu orei, busquei, pedi para Deus, olha, mas as pessoas não veem todo o meu esforço, as pessoas não sequer reconhecem o que eu faço. Olha o sentimento de vitimismo já dominando Elias. E aí você se apega nisso, aí Deus envia um anjo para socorrer Elias. Coloca ali água e pão para ele e diz: come, levanta-te. Ele come, deita de novo, o anjo vem pela segunda vez e diz: levanta, come, porque muito comprido te será o caminho. E ele acorda, come. E aí, após ele comer, aqui no capítulo de número 19, versículo de número 8, diz: então ele se levantou e comeu e bebeu e foi fortalecido com aquela comida. Deus vem e fortalece Elias para ele sair desse estado de vitimismo. O que ele deveria fazer? Voltar para Samaria. Perguntar para Deus qual é o propósito, Deus. Então, o que eu preciso fazer? O que eu devo realizar? Voltar para Jerusalém, voltar para Samaria era o correto. Voltar para Israel, voltar para o norte, ele está no sul, ele está em Berseba, amados. Ele já caminhou mais de 40 horas, um dia de viagem de Berseba, do Carmelo, onde ele estava, até Berseba, dá 40 quilômetros. 40 quilômetros. Isso dá mais de um dia de caminhada. Ele fez em um dia de caminhada o que levaria um dia e meio, mais ou menos. E olha só, o que ele deveria fazer após ser fortalecido por Deus? O anjo do Senhor fortaleceu, deu pão, deu água. O que Elias deveria fazer? Retornar para Samaria. Ele ser tratado, se ele foi fortalecido, então agora esse sentimento de ansiedade, de preocupação, diminuiu. Diminuiu. Mas veja que esse estado de vitimismo, mesmo a pessoa sendo fortalecida por Deus, esse vitimismo, uma vez que entra na alma da pessoa, começa a ficar um combate agora, então uma disputa. A sua alma fica totalmente envolvida com esse sentimento de vitimismo. Mesmo fortalecido por Deus, ele levanta com aquela comida, caminha 40 dias e 40 noites até chegar no Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou a noite. Ele entra na caverna e agora Deus vai aparecer para ele e vai dizer: Elias, o que você está fazendo aqui? O que tu fazes aqui? Você vê que a pessoa que entra nesse sentimento de vitimismo pega a direção errada, se coloca no lugar errado, está na direção errada, vive uma vida errada, porque não consegue enxergar o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida. Não consegue distinguir o propósito de Deus. Elias vai para uma caverna, ele entra nessa caverna e fica ali, até que Deus vem e pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? E aí ele responde no versículo 10, olha agora, o sentimento de vitimismo totalmente revelado agora aqui no verso 10. E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. É como eu te disse, a pessoa começa
mostrar as suas obras de justiça. É que eu tenho feito demais, eu tenho me esforçado demais, ninguém reconhece o meu trabalho, ninguém reconhece o que eu faço, ninguém vê, ninguém dá uma atenção para o que eu faço. Olha só, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Sou a última bolacha do pacote. Sou o único, Deus. Eu sou o único que ficou. E ninguém reconhece o que eu faço. Ninguém vê o meu sofrimento. Ninguém vê o que eu estou passando. Ninguém sabe da minha dor. Ninguém sabe da minha angústia. Não é assim muitas das vezes, querido? Que as pessoas se encontram num estado de vitimismo contínuo. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Está preocupado. E a preocupação gera o vitimismo. A ansiedade gera o vitimismo. Então ele está num estado de vitimismo tão profundo, amados, que ele se vê como vítima de tudo e de todos. Aí o Senhor disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E Deus vai falar com ele. E vai mostrar que ele não é a última bolacha do pacote, amados. Que ele está no sentimento de vitimismo. Olha só aqui, ó. Quando Deus novamente pergunta para eles: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui? Versículo de número 13. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? Pela segunda vez, Deus pergunta para Elias: o que você está fazendo aqui? Você está no lugar errado. O vitimismo te faz posicionar-se no lugar errado. Você pensa que está no lugar certo. Você pensa que está fazendo a coisa certa, mas está errado, equivocado, equivocada. Elias, o que está fazendo aqui, Elias? E ele vai responder de novo com vitimismo. Olha só. Quando Elias ouviu isso, respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, os teus profetas mataram a espada. Sou o único que sobrou, agora também procura matar-me. Novamente ele usa o mesmo argumento quando ele chegou. Eu fui vítima ali. Tem gente que assim chega na igreja e diz: eu fui vítima na igreja tal, eu fui vítima no meu trabalho, eu fui vítima disso, e conta as mesmas histórias centenas de vezes. Vai contando as mesmas histórias, as mesmas questões, não é, amados? Ele repete, a pessoa que está no vitimismo, ele vai repetindo isso sempre, até ele acredita na verdade dele. É uma pena que existem pessoas que não conseguem enxergar a condição que estás. O vitimismo faz você se tornar repetitivo, acreditando que você é vítima. Ele está acreditando. Pela segunda vez, Deus pergunta: por que você está aqui, Elias? Quem te mandou vir para cá, Elias? Quem te trouxe até aqui, Elias? Elias. Aí ele conta a mesma história de novo. Não, é que eu tenho sido muito zeloso, é que eu tenho feito tudo certo, é que eu tenho buscado a presença do Senhor, é que eu fiz isso, olha, mataram os profetas e só eu. Novamente ele diz: sou o único que sobrou. Eu sou o cara que é fiel, mas olha, eu estou sendo vítima, estão querendo matar-me também. Olha só, amados, a ansiedade e a preocupação, como eu te disse, causa o vitimismo. Causa esse vitimismo profundo na pessoa. Elias torna a repetir isso, e aí eu conheço muita gente, muitas mesmo, que estão sempre contando a mesma história. É porque eu fui abusado dos meus pais no passado, eles eram violentos, eles me espancavam, por isso que eu sou assim, é que eu fui traída, por isso que eu não dou certo mais com ninguém, não confio em ninguém, eu sou vítima. Então as pessoas vão criando esse círculo vicioso e vai te neutralizando. Sua vida não anda. Elias estava no lugar errado. Deus está perguntando:
Por que está aqui? Por que está parado aqui? Por que você se encontra aqui? Por que você está aqui, Elias? Por quê? O que fazes aqui? O que está fazendo aqui? E aí você acaba neutralizando a sua vida, querido. O vitimismo te para, faz você estar aonde não é para você estar. Vou repetir, o vitimismo, que a causa dele é a ansiedade excessiva, a preocupação excessiva, não é? Te leva a esse sentimento de vitimismo, que você é vítima, que você sofre, que você está em angústia, que você está passando problema por causa das circunstâncias à sua volta e de que tudo que te aconteceu, você se sente vítima como Elias está se sentindo. Só eu sobrei, eu fiz tudo certo, ninguém reconheceu o que eu fiz, eu orei, caiu fogo do céu, eu orei, parou de chover, eu orei, choveu de novo e ninguém vê o que eu faço. Eu que sou vítima nisso. Não, amado, você não tem que olhar para isso. Você não tem que embasar a sua vida no que as pessoas acham, pensam, falam de você. Você não precisa viver nessa preocupação e nessa ansiedade dos acontecimentos à sua volta, não. Senão você vai paralisar a sua vida. Deus está perguntando para você hoje, o que está fazendo aqui? A sua vida era para estar mais adiante, a sua vida era para estar indo mais em frente, mas a sua alma está agarrada nesse vitimismo. A sua alma está presa no passado, nos acontecimentos, nas injúrias, nas calúnias, nas perseguições. A sua alma está agarrada a essas coisas que aconteceram do passado e aí você fica se fazendo de vítima. E Deus não quer que você se faça de vítima. Deus, Ele quer que você levante a cabeça, confia nele e vai em frente, porque tem muita coisa para ser feita. E aí respondeu ele, o Senhor. Olha só. Versículo 15. Olha o que Deus vai responder agora. Deus vai dizer que ele está se passando por vítima, amado. Olha só. Está dizendo, sou o único que sobrou. Eu sou o único. Não, não é. Não é o único que está passando por lutas, por dificuldades, por provações. Não é o único que está sofrendo, não é o único que está enfrentando lutas. E o Senhor disse, volte pelo caminho por onde veio. Faça o caminho de volta. A Bíblia chama esse trecho aqui, volte ao caminho por onde veio, de techuvá, de arrependimento. Se arrependa, rapaz. Volte por onde veio, volte, comece tudo de novo. E vá ao deserto de Damasco, volte para a Síria, volte pela Síria, volte para Samaria. Esse caminho de Damasco dava acesso a Samaria. Volta para onde você não deveria ter saído. Por causa de vitimismo, por causa de ansiedade, de preocupação, tomou um caminho totalmente errado, amado. Se ele gastou 40 dias para voltar, é mais 40 para voltar, 80 dias. 80 dias de caminhada. Quase 100 dias, quase 3 meses de retardar o processo. Quase 3 meses. Ele gastou 40 dias para chegar no Horebe. Agora Deus está dizendo, vai ter que voltar ao caminho de onde veio, meu filho. 80 dias. Quase 3 meses. Vai ter que refazer o caminho de novo. Olha o que o vitimismo te faz. Retarda o processo. O vitimismo te faz retroceder. O vitimismo não te impulsiona para frente, ele te arrasta para trás. O vitimismo te posiciona num lugar totalmente equivocado. Volta por onde veio. Volta por onde veio. Olha só. Volta por onde veio. E Deus fala para ele. Olha só, que Elias, não ficou só. Olha só, vou ler aqui no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Capítulo de número 19. Deus vai dizer para ele que ainda ficou 7.000, aqui que não se curvaram a Baal.
Ficaram 7.000 homens que não se curvaram a Baal. Olha só, versículo 18. No entanto, fiz sobrar 7.000, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cuja boca não beijaram. Deus está dizendo, meu filho, não sobrou só você, tem 7.000 homens. Tem 7.000 homens ainda lá em Israel que não se curvaram a Baal, que não beijaram a Baal. Elias está dizendo, só sobrou eu. Deus está dizendo, não, meu filho, tem mais 7.000 homens. Olha só, amados, o vitimismo te faz achar mais especial do que os outros, que você merece mais atenção do que os outros, que você merece ser mais ajudado do que os outros. O vitimismo é isso. É você achar que você é o único que está passando por lutas, problemas e dificuldades. E da onde decorre esse sentimento de vitimismo? De uma ansiedade profunda, de uma preocupação profunda. Talvez você está assim nesta manhã de quarta-feira, preocupado, preocupada, cheio de ansiedade, não é? Você ouviu uma palavra como Elias de Jezabel, está preocupado, está ansioso, está ansiosa, está angustiado, não sabe o que fazer, que decisão tomar. E aí você está aí como Elias, meu Deus, ninguém me ajuda, ninguém me vê o meu sofrimento, ninguém vê o que eu estou passando. Deus está vendo. Deus está vendo o que você está passando. Deus está vendo a sua luta, a sua dor e o seu sofrimento, amados. Deus está vendo plenamente tudo o que você está passando. Deus conhece a sua caminhada, Deus conhece as suas lutas, as suas guerras, as suas pelejas. Você só não pode ficar se fazendo de vítima, dizendo, Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama, sou o coitado, eu sou uma coitada. Não, você é o melhor de Deus nessa terra. Deus te escolheu para ser a diferença. Deus te escolheu para fazer a diferença. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Nós somos sujeitos às mesmas paixões, às mesmas adversidades que Elias passou, mas o que aconteceu com Elias serve de exemplo para que eu e você não venhamos entrar nesse sentimentalismo. Temos que manter a fé intacta, manter a fé constante, manter a fé fluindo em nós, em meio a tanta preocupação, em tanta ansiedade. Vivemos num mundo hoje que a demanda tem que ser rápido, então a ansiedade, a preocupação é constante, e aí você, nessa ansiedade, nessa preocupação constante da sociedade, do mundo, que está exigente demais conosco, você acaba entrando no vitimismo. Será que ninguém está vendo o que eu estou fazendo? Será que ninguém vê o meu esforço? Deus está vendo o que você está fazendo. Não precisa você se isolar, pegar o caminho do deserto, se enclausurar dentro de uma caverna, se isolar, se abandonar, sair pelo mundo afora, desesperado, desesperada, preocupado. Não, não precisa. Deus está vendo a sua luta. Deus está vendo o seu sofrimento. Deus está vendo você travando essa batalha como Elias travou. Você tem um Deus no céu que cuida de você. Você tem um Deus poderoso que não abre mão da sua vida, que não abre mão de você em momento algum. Não há necessidade de você ficar temeroso, temerosa, angustiado, angustiada, com medo do que pode acontecer com a sua vida. Porque Deus é que te guarda, o guarda de Israel te guarda. Não deixe essa preocupação e essa ansiedade tornar-se, fazer você, transformar você em alguém que seja sentindo-se vítima. Sou vítima disso, eu sou vítima daquilo. Não, faça como Elias. Sai de dentro da caverna, sai para a realidade da vida, enfrenta esse problema, vá para cima, porque Deus é poderoso para te livrar e te guardar de qualquer ameaça. Não tem homem, não tem mulher, não tem exército, não tem coisa alguma que pode te parar, que pode impedir você de ter uma vida abundante. Então, que nesta quarta-feira você vença esse vitimismo, se levante, anime-se,
coma, beba, estou te dando pão, estou te dando água do Espírito para você comer e beber, porque muito cumprido te será indo o caminho. Tem muita coisa para ser realizada, tem muita coisa para ser feita através da sua vida. É hora de você se levantar. Levantar e voltar de onde veio. Recomeçar. Recomeçar aquilo que você parou porque você se sentiu vítima, injustiçada. Recomece. Faça de novo, porque ainda tem gente esperando você ser uma bênção na vida dela.